Se já ouviu falar, não entende. É verdade. Então só tem aí todo o tempo do mundo aí, fica à vontade e fala Obrigado. para nós sobre isso. Bom, vamos lá. Vou voltar um pouco nessa história de que as pessoas, nesse período de pandemia, essas pessoas que ficaram desempregadas procuraram, de alguma forma, empreender. Ou seja, foi no Ceasa, comprou umas verduras, umas frutas, uns legumes e tal, e botou na garagem de casa, botou numa barraquinha numa esquina. O outro fez doce, o outro fez sorvete, fez artesanato. Cada um está se virando do jeito que pode, né? Um espetinho, um Um cachorro espetinho, quente. cachorro quente, um lanchinho, botou sua barraca de churros. Cada um está se virando do jeito que dá. E aí, cada um está atuando individualmente. Ou seja, se vendeu, vendeu, se não vendeu, é, ele vai ficar no prejuízo. Quando ele vai comprar os produtos, ele vai comprar sozinho. Quando ele vai vender, ele vende sozinho e tal. Então, esse é o empreendedorismo. Aí, quando você fala de economia solidária, você está falando de trabalhar em rede. Então, vamos pensar, vamos usar como exemplo o seu podcast. Hoje você tem aqui o seu podcast. E aí você tem que fazer todos os seus esforços para fazer isso se tornar público, né? Você convida as pessoas, publica, divulga e tudo mais. Se você estivesse trabalhando em rede, ou seja, se a gente tivesse uma rede de outros podcasts na cidade, você estivesse trabalhando em rede, você podia, por exemplo, acessar recursos para você comprar microfones, que é uma necessidade que todo podcast tem. Se você vai comprar um microfone, você vai pagar um valor, que não é baixo, né? O investimento não é baixo. Mas digamos que você vai pagar R$ 1.000 por microfone se você for comprar um. Se você for comprar numa rede que você vai precisar de 50 microfones, né? Porque aí todo mundo comprou junto, você baixa isso para R$ 800, R$ 700. Ou seja, a rede inteira teve vantagem nessa compra. Então, a economia solidária é basicamente isso: é você conseguir atuar em rede. Vou comprar? Vamos comprar em grupo, porque o cara que faz o pastel usa farinha de trigo, o cara que faz a coxinha usa farinha, o outro que faz bolo usa farinha. Então, por que não juntar todo mundo e comprar a farinha junto para a gente baixar o Num preço? lugar Num só. lugar só, poder barganhar o preço com o fornecedor e tudo mais. Então, essa é uma das vertentes de você ter um trabalho em rede de economia solidária. A outra vertente é assim: eu quero divulgar o meu projeto. Então, usando de novo o podcast como exemplo, se você vai fazer a divulgação, você divulga na sua página social, e se você quiser criar uma página na internet, para um site na internet para divulgar, você cria um site, é seu. Mas se juntar 10 podcasts e pagar uma hospedagem de um site, pagar uma pessoa para fazer gestão da rede social de todos os podcasts, uma pessoa para fazer fotografia e conseguir fazer o marketing de todos os podcasts e tal. Ou seja, a possibilidade de você chegar em mais pessoas é muito maior. Isso também é uma atuação em rede. É como você se mostrar para a cidade, para o mundo e ganhar dinheiro. Então vamos trazer isso para o ambiente do negócio, de comércio. A gente junta lá, hoje tem a Praça do Pastel, por exemplo, lá no Fátima. A Praça do Pastel tem 14 empreendedores. Esses 14 empreendedores, a gente está preparando eles, a gente vai começar agora com uma série de cursos preparatórios e tal, porque a ideia é que eles tenham o próprio canal de vendas, o canal de venda dos 14 junto, como se fosse um só. Então você ligou lá para pedir um pastel, o cara que vende pastel não vende suco, mas você também quer suco. Então você pede o suco, aí o cara do pastel faz o pastel, o do suco faz o suco, e o motoqueiro sai para entregar o pastel e o suco. Os dois ganharam. Né? Então, isso é trabalhar em rede, atuar em rede. Você vai fazer uma identidade visual para o ambiente, você faz uma identidade visual em que todos consigam estar dentro de um grupo. Então, hoje a gente chama, por exemplo, o projeto de Ecosol, Economia Solidária, Ecosol. Criamos uma marca e tal. Nós vamos começar agora a trabalhar a identidade visual desses projetos. Você vai chegar nesse lugar, você vai saber que esse pessoal está organizado em rede. Então, você vai querer contribuir. Você, enquanto cliente, vai querer contribuir com aquele grupo de pessoas, porque você sabe que eles estão organizados tentando se sobressair e sair dessa situação complicada que estamos agora.
E aí, quando eles estão estabelecidos, estão fortes, já começando a ter seus projetos, seus produtos vendidos com uma margem legal e tá legal, tá legal. Então eles se formam uma associação ou uma cooperativa e aí eles já têm autogestão, eles já conseguem fazer a gestão do projeto deles sozinhos e eles conseguem seguir o caminho. Aí a gente vai abordar outras pessoas que estão na mesma situação e trazer até aquele momento. Então, a economia solidária basicamente é isso: é preço justo, é negócios em rede, né, é cooperativa, é associação, é você se juntar para melhorar o seu ganho e gerar renda. Tá. E a maioria das vezes, a maioria não, quando você estabelece uma rede, é o proprietário que trabalha. Então, ele é autogestão, na verdade, né? Você faz a gestão do seu próprio negócio. Então, no máximo, você envolve a família nesse processo. Então, você não tem condições de contratar um funcionário. Quando você passa a ser uma associação, aí você já pode pensar em contratar um gerente, ter uma associação, ter um funcionário e ampliar, e aí não tem limite, né, depois disso. E você deixa de ser um projeto acompanhado no nosso caso, por uma incubadora, que é a que vai oferecer todo o cursos, todas as formações e capacitações, e passa a ser de responsabilidade aí, quer dizer, a relação passa a ser com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí você vai acessar recursos lá pelo Banco do Povo, você vai ser acompanhado pela Casa do Empreendedor, são todos órgãos que tem na prefeitura hoje. Você vai ter acompanhamento do Sebrae, que tem um posto do Sebrae, que chama Sebrae Aqui, que é no Ortofácil. Então você passa a ter uma certa autonomia para você tocar a sua vida. Isso é basicamente o conceito de economia solidária. É algo que não está nascendo agora, é algo que já vem lá de trás. Paul Singer foi um cara que sistematizou esse processo e criou o conceito, enfim. E tem muita linha de investimento hoje do governo federal, do governo do estado, para ajudar pessoas que estão passando por esse processo. Na Secretaria de Inclusão, nós estamos desenvolvendo alguns projetos. Nós vamos ter algumas feiras, né, de economia solidária em alguns parques, em algumas praças. São aproximadamente 35 empreendedores que vão participar. Nós temos um centro de empreendimento solidário e popular, que vai ser aqui na região central, e esse projeto é um projeto com 50 empreendedores que vão ser donos de uma espécie de mercado. Nós vamos ter um mercado com gôndolas, com expositores de frutas, legumes e tudo mais, só que ao invés de você ter 50 funcionários, você tem 50 proprietários, cada um cuidando do seu setor. Né? E aí também nessa mesma linha, todo mundo se ajudando, todo mundo colaborando entre si, e aí no momento em que eles conseguem se acertar e falar, agora nós somos empresários, nós estamos na linha de ser uma cooperativa e tudo mais, a gente dá a asa e fala, vamos lá, só voar agora e ganhar a sua vida. E para isso a gente criou então as qualificações, enfim, e todo esse pessoal que vai passar por esse processo, eles são pessoas em situação de vulnerabilidade. E o que caracteriza isso? É aquilo que a gente estava falando. São pessoas que botou seu negocinho na garagem, enfim. E essas pessoas têm que estar cadastradas no cadastro único, né, na Secretaria de Inclusão. Quando você passa pelo cadastro único, automaticamente você já passa por uma avaliação, né, por um técnico, né, da assistência social, que vai avaliar qual é a sua renda mensal e entender se você se enquadra naquele processo ou não. Então, esse é um projeto que a gente está trabalhando, a gente está chamando todo o conjunto desse projeto de mosaico inclusivo, o mosaico faz essa junção das pecinhas e tudo, né, mais, e vai incluindo as pessoas, então as pessoas vão ter acesso ao CRAS, elas vão se cadastrar nos cursos de qualificação, que são parcerias com o Sebrae, são cursos que a Prefeitura, a partir do ano que vem, também vai começar a implementar, e daí ela vai se encaminhar. Aí também nessa linha de economia solidária, a gente vai ter cooperativa de costura. Então as mulheres vão poder se qualificar no centro de qualificação, depois ir para a cooperativa de costura, a gente vai fazer intermediação com empresas que vão gerar trabalho para elas, elas começam a ganhar o dinheirinho delas organizado em cooperativa, e depois disso, se ela... uma começou a ganhar um dinheirinho e tal, falou, olha, agora eu posso comprar minha própria máquina, ir para minha casa e abrir um microempreendedor individual e tocar por lá e pegar serviço direto com a empresa. Ótimo. Aí ela vai para lá, pro cantinho dela. E assim a gente vai emancipando essas pessoas
e colocando essas pessoas no circuito do mercado, só que dessa forma, colaborativa, participativa, todo mundo ajudando todo mundo. Por isso que é solidária, por isso que é economia solidária. Eu estou ouvindo aqui o senhor falando e eu vou querer ouvir isso mais vezes. Sim. Né? Até gravar mesmo e ficar claro na mente, é muito interessante. É isso. E esse projeto, ele já nasceu em Hortolândia, né? E você pretende, depois da pandemia, começar a colocar tudo em prática? Na verdade, algumas coisas já estão começando a acontecer, né? Já chegaram alguns containers, 2 containers que são de um convênio que a gente tem com o Ministério, e esses containers já vão começar a atender pessoas que já estão na economia solidária hoje, né? E a gente está fazendo a contratação de uma instituição também que vai fazer a capacitação, a qualificação dessas pessoas. A gente já está reformando o espaço onde vai ser esse centro de empreendimento, né, solidário e popular, essa espécie de mercado. A gente já tem a parceria com o Sebrae, já estamos vamos começar agora em outubro a qualificar as pessoas já também. Vamos fazer a inauguração de um centro de qualificação profissional. Então, tudo isso agora, né, no governo do Zezé, mas que já vinha sendo projetado, que já tinha um trabalho sendo feito lá de trás, com a equipe que já existia. A gente só está potencializando e dando maior importância, inclusive por ser esse momento de pandemia, que a gente precisa ter esse olhar, né, com as pessoas. Maravilha, que ideia fantástica, maravilhosa. A doutora Cida faz um comentário, voltando lá atrás, falando sobre a internet. O comentário dela é: a internet criou a falsa sensação de presença. Porém, ela distancia pela comodidade da ilusão da imagem. É isso. Né? Infelizmente, muito bem definido, doutor. Muito bem definido. Infelizmente, é isso mesmo. Eu já vi alguma coisa assim, que a família reunida em volta de uma mesa, né, cada um com o celular na mão, e estão perto ali só de uns corpos, né? É isso. Mas, na verdade, estão bem distantes. E desculpa, tem uma superficialidade nessa relação com a internet, que é assim, hoje, até nós adultos, antes a gente comprava um jornal e a gente fazia questão de ler, a gente lia a manchete e comprava o jornal. Aí a gente ia ler o texto, porque a gente queria saber o que estava acontecendo. E se tivesse uma foto, ótimo, a gente ia ver a foto. Hoje, a gente entra na internet e a gente só lê a manchete. A gente leu a manchete, se for interessante, a gente se aprofunda. Se não for, a gente guarda. Aí, quando a gente vai entrar numa discussão, num debate e tal, a gente fala daquele assunto como se a gente tivesse se apropriado daquele tema. Mas a gente só leu a manchete, a gente não leu o texto inteiro, a gente não viu as 2 partes da história, no mínimo, a gente não teve nenhuma contextualização para a gente falar sobre aquilo. Então é muito comum hoje você ver muita gente falando coisas como se fossem coisas importantes e profundas, mas se você puxar pelo assunto, ela não vai saber tratar daquele assunto. Então, nossos filhos, nossos jovens hoje, eles estão muito nessa linha de superficialidade. A outra coisa é assim, a gente deixou muito de lado a questão prática das coisas. A gente está muito nas teorias. Então, eu copio muito, é isso que a doutora falou, a gente copia muito a imagem, a gente vê a vida do outro, a gente vive a nossa vida através do que a gente vê da vida do outro. E a vida do outro, na verdade, na maioria das vezes, é uma maquiagem que a pessoa faz, né? Ou seja, eu preciso mostrar que eu sou feliz, eu preciso mostrar que minha família é maravilhosa, eu preciso mostrar que meu trabalho é lindo, mas desligou o celular, a pessoa saiu dali, ela está acabada, destruída e tal, e você nunca vai ver isso. Então você está sempre tentando copiar a imagem do outro e tentando transmitir uma imagem de que você está bem, de que está tudo maravilhoso, e aí você não vai para o campo da prática. Então é muito comum hoje você ver, por exemplo, jovens indo para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, e quando ele chega na empresa, ele não consegue fazer um texto, ele não consegue sentar na frente de um computador e trabalhar numa planilha de Excel, de mexer no Word, então assim, o foco foi tanto naquela coisa de ficar copiando a vida dos outros que ele parou de procurar se aprofundar nas coisas que podem ajudar na vida dela.
Então, o mundo prático está meio comprometido nesse aspecto, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma safra aí por um longo tempo de muita gente que vai chegar muito inexperiente no mercado de trabalho e que vai dar muito trabalho para as chefias, assim, para conseguir fazer com que essas pessoas se qualifiquem, né? E o pior de tudo, que vai ter jovens que vai achar que é besteira você se aprofundar num assunto, né? A outra coisa, o respeito às autoridades, né? A gente, acho que é o seu caso também, a gente foi criado numa linha em que se dois adultos estivessem conversando e uma criança chegasse no meio e falasse alguma coisa, interrompesse o assunto, no mínimo, ela ia ficar de castigo depois, né? Porque tinha que ter esse respeito. Dois adultos estão conversando, criança não entra no meio falando. Hoje, os adolescentes, eles falam com os adultos como se eles fossem adolescentes também. Então não tem mais aquela visão de que isso, por um lado, pode até ser bom, mas eu acho que traz mais negatividade do que positividade. Eu não respeito o fato de você ser um missionário. Então eu trato você como se você fosse um igual. Então, eu sou um jovem que não estou nem aí para a vida, não estou tal, então eu falo contigo do jeito que eu não quero saber se você é um missionário, qual é o seu trabalho, qual é a importância do seu trabalho, o importante é eu falar o que eu penso. Então não tem mais esse respeito, né, com a carga de vida, de cultura que as pessoas trazem. Não tem muito mais esse respeito. E isso é muito ruim. Acho que a gente precisa começar a ter um olhar específico para isso também. Não sou psicólogo, mas... Mas o senhor está cobertíssimo de razão, porque, na verdade, eu nem sei onde vai parar. O senhor falando da leitura do jornal, eu lembro que eu pegava o jornal Correio Popular e quando não tinha mais nada para ler, eu ia ler a página das pessoas falecidas. Aí. João morreu com 50 e tantos anos. A Maria, eu até que tudo lá, eu lia também. É isso aí. Hoje em dia não tem, infelizmente, não tem mais. Né? Infelizmente. Tá pedindo para me falar do cachorro quente. Uhum. É a Teca, Tereza Teca, ela é uma grande amiga da gente, parceira também do nosso programa, ela compartilha o nosso programa. Ela é amiga ali do Zé da Rádio Pop, um camarada também muito inteligente e ativo, um cara, eu costumo dizer que o Zé da Rádio Pop, ele é um cara ousado, né? Ele vai em cima mesmo da notícia, traz a notícia pro povo, ele é um cara bem empenhado ali. E a Tereza Teca também ajuda a divulgar o nosso programa. Muito obrigado, Tereza. E como já é 9 horas, é bem lembrado, eu tenho uns comerciais aqui para fazer. Ela perguntou se tem sorteio de cachorro quente. Vamos fazer para ela ganhar. É? Mas hoje? Não, é o lanche. O lanche? Então hoje vai ter? Vamos fazer para ela. Tá. Tereza, hoje vai ter um brinde, tá? Do cachorro quente. Ela sempre tá sempre atrás e ela sempre ganha, rapaz. Um lanche. O lanche do Turbal Lanches. Então eu vou começar falando do lanche do Turbal Lanches. Para você que ainda não experimentou o lanche do Turbal Lanche, vale a pena você experimentar. Hoje eu não jantei e já tô com fome, né? E só de falar de lanche a barriga já até tá fazendo barulho aqui. Mas vale a pena experimentar o lanche do Turbal Lanche, com certeza é o melhor lanche de Hortolândia. O telefone vai estar aí, o missionário Zé vai estar colocando aí o telefone do Turbal Lanche. Liga que em 10, 15 minutinhos o motoqueiro chega aí na porta da sua casa, com uma sacolinha na mão, entregando aquele lanchinho para você, da hora. E a Tereza Teca, ela fala do cachorro quente. O cachorro quente é de uma amiga da gente, é a tia Marlene, ela está na Rua 1, número 72, no Recanto do Sol, vendendo cachorro quente. E uma coisa que eu posso garantir para vocês, ela é uma mulher super limpa, super cuidadosa com o alimento. Você pode ir lá que ela vai estar de touca na cabeça, máscara e luva. Diferente de alguns comércios que eu tenho ido em Hortolândia, eu tenho ficado irado até. Eu não falo nada porque é falar e arrumar briga. Mas pessoas vendendo pastel, cortando a massa de pastel sem máscara e conversando e dando risada e manuseando alimento. Eu fui num restaurante, a comida do restaurante é muito boa, mas a cozinheira lá protegendo o queixo, a mulher do caixa também protegendo só o queixo, e tinha um rapaz em volta da comida com outro amigo sem máscara conversando.
Eu falei, meu, não dá nem para você chamar atenção, senão é capaz de se apanhar aqui. Verdade. Mas só que eu não voltei mais no restaurante. Então, isso fica uma dica para você que trabalha com alimento. Isso chama a atenção das pessoas. Eu sempre falo também do cara do espetinho. Sim. Às vezes você está até com vontade de comer a carne pelo cheiro, né? Aquele cheiro gostoso, você fala, não, vou parar aqui, vou comer uma carne. Aí você olha na mão do camarada, a mão do camarada parecendo a mão do mecânico. O avental parecendo a roupa do mecânico, preta. E ali só os camaradas que tomam cajibrina mesmo, igual eu, quando não reparava para isso antigamente, e com fome no boteco e não vai em casa jantar, aí vai lá e come aquilo lá, come até a mão do churrasqueiro, se ele dá lá. Mas se você quiser abranger, aumentar o seu comércio, pegar outros tipos de pessoas, você tem que ter muito cuidado com a higiene, principalmente nessa época de pandemia. E também quero mandar um abraço para o Pietro Júnior. O nosso programa quarta-feira é transmitido ao vivo por uma TV aberta de Araras. Olha que legal. Né? Tem um aplicativo que chama Opinião Play. Você pode baixar no seu celular esse aplicativo que chama Opinião Play. E aí você pode assistir a programação que é transmitida através desse canal aberto de Araras para mais de 200 cidades do estado de São Paulo. Inclusive, de vez em quando, nossa programação está lá também. Beleza? E o Pietro Júnior é um apóstolo, ele tem um trabalho muito bonito, social, da qual ele fornece mais de 300 quentinhas por semana, além de algumas cestas básicas que ele distribui. E se você quiser ajudar ele contribuindo com 5, 10 reais, tem o Pix. O missionário Oséias vai estar colocando aí também no ar, mas o Pix dele é o mesmo e-mail dele. É institutoincabe@hotmail.com. E para fechar com o nosso amigo o pastor Anderson. Ele tem uma confecção da qual ele confecciona as nossas camisetas, o trabalho dele é muito bom. O telefone também vai estar aí no ar. Ele trabalha lá na Rádio Pop do Zé, que é a rádio mais ouvida de Hortolândia e da nossa região. E é um grande parceiro nosso aí. E se você está pensando em fazer camiseta para evangelizar, fazer batas, enfim, roupas para a igreja e camisetas, é com o Anderson Fraga. E ele entrega para qualquer lugar do Brasil através do Zap, que o missionário Oséias também vai estar colocando aí no ar. Beleza? Meu amigo, já é mais de 9 horas, vê como as horas passam rapidinho, mas eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre a cultura de Hortolândia, o que nós temos de cultura em Hortolândia, e quais são os projetos que já foram feitos, quais são os projetos que vocês pensam em executar, e principalmente após essa pandemia, que eu acredito que, em nome de Jesus, nós vamos voltar à normalidade. Fala da nossa cultura. O senhor conhece o Chico? Chico e tem mais alguma coisa, esqueci o nome dele, ele é até amigo meu, que trabalha com... Como é que chama? As Folias de Reis? Chico Amado? Não. O que trabalha, eu também conheço o Chico Amado. Chico Amado é de Sumaré. O Chico Galo? Não, é o Chiquinho. O Mestre Chiquinho. O Mestre Chiquinho. Um abraço, Mestre Chiquinho. Saudade do você. Ele trabalha com a Folia de Reis, né? Sim. O Mestre Chiquinho ele é responsável pelo resgate dessa cultura da Folia de Reis, do Catira, né? E da Orquestra de Viola, né? Ele, inclusive, é um dos pioneiros na orquestra de viola feminina aqui na cidade. Legal. Tem muita gente que não sabe que tem isso em Hortolândia, né? O Mestre Chiquinho, ele é um cara que as pessoas chamam ele de mestre e não tem noção. Ele é mestre mesmo. Ele é o IFAM, que faz o reconhecimento da cultura no Brasil. O IFAM reconheceu ele como mestre. Então, é uma pessoa bem simples. Então, né? Ele não é mestre só porque a gente, né, quer fazer um carinho, não. É porque o homem é mestre mesmo. Eu me lembro de uma vez que ele foi a primeira vez que ele voou, o mestre, desculpa te expor aí. A primeira vez que ele voou, ele foi lá para o Ceará, recebeu o título de mestre dos mundos lá, mestres do mundo, lá no Ceará. Eu me lembro que a Rosana Gastaldi, que é uma poetisa fantástica aqui de Hortolândia também, foi junto com ele acompanhando, porque ele não conseguia ir sozinho, ele não conseguia voar sozinho, né? Que era a primeira vez. Mas nossa, mas Chiquinho, aí você mexeu comigo. Uma vez eu cantei um trechinho de uma Folia de Reis para ele encheu os olhos d'água, isso porque eu não sei cantar.
É isso, eu fico vendo a Folia de Reis, às vezes passando em algum lugar, em alguma casa, e eu vejo os olhos das pessoas brilhando. Muitas pessoas até choram, porque você remete ao seu passado, né? Sua história. Exatamente. Somente Minas Gerais, eu sou mineiro, em Minas tinha isso daí, as Folias de É Reis. isso. Não, tá fazendo um trabalho legal e o Chico Amado, que é da dupla Chico Amado e Xodó, que é compositor, conhecidíssimo e tal, agora tá fazendo um trabalho lá também. Inclusive, algumas músicas de Rio Negro Solimões é É a composição composição dele. E ele tá fazendo um trabalho legal lá junto com o pessoal da orquestra também. Né? Tá dando esse apoio lá. E você me perguntou sobre a cultura, o secretário Regis, né, que está lá tocando a cultura hoje de forma muito competente, e o John Lennon, que é o secretário adjunto, né, que foi vereador e agora é secretário adjunto de cultura, e mais a equipe, que é uma equipe muito competente lá, eles estão, na verdade, colhendo os frutos de uma lei chamada Lei Aldir Blanc. Foi uma lei emergencial para a cultura, para amparar o pessoal da cultura, assim como saiu a lei emergencial para ajudar as pessoas com R$ 600, enfim, saiu também uma para ajudar o pessoal da cultura, porque foi o primeiro pessoal que teve que parar por conta da pandemia, e provavelmente são os últimos a voltar, serão os últimos a voltar, porque até você poder ter aglomeração, com o músico se apresentar, enfim, para ter um espetáculo de teatro com casa cheia e tudo mais, ainda vai demorar um pouquinho. Então teve esse momento aí que teve essa lei Aldir Blanc, que foi uma luta dos artistas, e agora, o que aconteceu? Foram, se eu não me engano, eu não quero mentir aqui, mas foram cerca de 40, não, eu sei que era 1,5 milhão em projetos, e aí foram divididos em muitos projetos na cidade. Então hoje é muito comum você ver, ou na internet, ou sendo apresentado na cidade, projetos que aparecem a lei, Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura e o Ministério como patrocinadores e apoiadores por conta dessa lei que saiu. Então hoje tem muita coisa acontecendo na cidade, foi uma lei importantíssima para a gente descobrir quem são esses artistas, onde eles estão. Eu, inclusive, moro aqui há 26 anos, apareceram artistas que eu nunca tinha ouvido falar, e são pessoas com uma capacidade, com uma qualidade artística que você fala, nossa, é daqui mesmo, de Hortolândia. Então tem muita coisa acontecendo na cidade. E agora tem projetos novos acontecendo, tem centro cultural para nascer aí, eu não posso falar muita coisa ainda, porque são projetos, né? Mas assim, tem coisas novas para surgir, então voltando às aulas na Augusto Boal, já voltaram a contratação dos professores, que antes a maioria das aulas estavam acontecendo online, agora vão começar a acontecer presencialmente. Enfim, o pessoal continua fazendo um trabalho muito legal na área da cultura na cidade. E a cultura caipira, a cultura do sertanejo e tal, é uma vertente muito forte aqui também. Aqui tem a dança aqui também é muito forte. A gente tem gente aqui que é campeão de festival de sapateado, que você nem imagina. Nossa, Tem igrejas envolvidas com aulas de balé no Jardim Amanda, que faz um trabalho fantástico. Tem um grupo de pessoas levantando a memória da cidade através das pessoas, entrevistando pessoas, igual você fez agora, puxando a memória das pessoas para lembrar de como era o bairro que ela vive e tudo mais. Tem um trabalho muito, muito forte, muito fantástico sendo feito na cidade. Né? E qual seria o jeito da gente chamar a população para divulgar esse trabalho? É uma pena, né? A pessoa está em casa assistindo essas coisas erradas que passa na televisão, né? E perdendo tempo, uma coisa que emborrece as pessoas em casa. Eu acho que um dos canais é um trabalho que você faz, por exemplo. Eu acho que hoje, com os podcasts, com os programas na web, Digital Pop, Portal Hortolândia, o projeto, como é que é o nome do projeto, do programa? Esse aqui é Evódia Mais. Evódia. O Evódia, depois eu queria saber o que é o Evódia. Aí o Evódia, enfim, são meios de comunicação que a gente consegue hoje transmitir para muito mais pessoas. Antes a gente só tinha panfleto e carro de som. Hoje a gente já tem esse projeto que aí é o lado bom da internet. A gente já consegue chegar nas pessoas, em nichos diferentes de pessoas e tudo mais. Então acho que esse é um dos caminhos. Esses projetos, a maioria dos projetos, quem quiser pode acessar a página da prefeitura, né, que a Prefeitura de Hortolândia, no Facebook, por exemplo, você vai achar Prefeitura de Hortolândia,
E na página da Prefeitura de Hortolândia, você vai achar lá acesso para os projetos, escola de música, você vai achar para o Augusto Boal, o teatro que está concluindo lá a parte de iluminação e tudo mais, a Normanda. Enfim, você tem um trabalho que está sendo feito na estação aqui, que foi uma estação que foi recuperada e que hoje é um museu, inclusive ainda é pouco visitado, precisa de mais gente ir lá para ver, leve seus filhos para conhecer um pouco da história, né, da influência que o trem, que a linha ferroviária tem sobre a vida das pessoas aqui. Eu me lembro de quando estava sendo inaugurado essa reforma, as pessoas falavam assim, eu sentava ali para namorar. Quando eu ia viajar, eu me lembro que a gente descia por ali. Foi aqui que eu conheci fulano. Então, assim, a importância que tem essa estação na história da cidade e pouquíssimas pessoas conhecem. Porque a gente passa aqui na Avenida... É na Avenida Anhanguera? Não, é na outra, na São Francisco de Assis. Quando você está subindo São Francisco de Assis, né? Isso. Antes da linha do trem, tem uma ruazinha, você entra, você vai lá na estação. Então, na maioria das vezes, a gente passa, ou de carro, ou de ônibus, a gente não olha para aquele lado. Então, pouca gente sabe. Muito bom o espaço, tem uma equipe fantástica lá, o pessoal recebe grupos que quiserem visitar, é muito legal. São coisas que às vezes a gente não sabe que tem na cidade, né? Eu já fui lá uma vez e às vezes eu gosto de tirar um tempinho para poder ir, né? Esses dias uma coisa que eu sempre gosto de fazer também, quando eu levei as minhas filhas quando eram pequenas, é na Igreja Católica, que mostra as imagens, o que significa que as imagens, quem foi, quem que é. E as igrejas católicas são campeãs em beleza, né? Em tudo. É uma riqueza histórica, né? É uma riqueza, É arte sacra. Muito bacana. É isso. E quanto o turismo em Hortolândia, o que vocês pensam, o que vocês... Os projetos... O turismo hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Porque a ideia do turismo é essa mesmo, é também gerar movimentação no mercado de turismo. A gente tem uma riqueza muito grande aqui do turismo gastronômico, né? Inclusive tem um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que premia os melhores pratos, enfim. E esse projeto ele parou por conta da pandemia, mas ele ainda é um projeto que está forte ainda, né? Ele vai voltar já já, eu tenho certeza que a Monique vai colocar esse projeto para a rua já já. A gente tem um plano de turismo estabelecido, que provavelmente agora, depois da pandemia, ele também vai entrar em ação, que prevê algumas possibilidades de circuito turísticos, tem potenciais turísticos. A cidade, se você observar, a cidade já tem umas plaquinhas marrons, junto com as placas verdes, de indicação de trânsito, você já tem algumas marrons. As marrons já são um atendimento de uma estrutura de turismo, ou seja, é uma placa marrom, é um local turístico, ou com potencial turístico. Então você vai, Parque Irmã Dorothy tem, aí você já tem a placa marrom, que lá é um local. Você tem o ginásio de esporte Vitor Savala, tem uma placa marrom, porque ali já é um ponto turístico. Então, a estação. Então, isso já é uma estruturação para o turismo. E aí, as demais ações vai depender muito das pessoas investirem nessa área, né? Então, as empresas de turismo, os agentes de turismo, começarem a investir na área para que ele, de fato, funcione. Hortolândia tem uma vocação turística mais para a questão de turismo de negócios. Então, hoje, a maior parte dos turistas que vêm para a cidade vêm a negócios, vêm para fazer encontros de negócios, eventos de negócios, por conta das grandes empresas que a gente tem na cidade. Então, esse é um potencial que a cidade tem, que aí quem tiver aí pensando em investir em turismo, em eventos e tal, pensar um pouco nesse setor, porque esse é um setor que vai dar um retorno bom já já. Maravilha. Valendo lanche. Quem escrever primeiro a palavra turismo. Valendo. Vamos ver quem vai ganhar. E o lanche do Arthur é bom, hein? Eu vou escrever aqui também. Eu falei quem? O Arthur? Nossa, o Arthur vendia lanche há 40 anos atrás, até hoje eu tô falando o nome Arthur. Essa história do lanche, é bom a gente falar o seguinte, nesse período de pandemia, pós-pandemia, é muito bom a gente privilegiar o comércio do nosso bairro, fortalecer o comércio do nosso bairro, né? Isso é muito legal.
Isso é um consumo solidário também. Tem o Maurinho, que é dono do mercado LM, ele é um grande parceiraço nosso nas missões do Vale de Jequitinhonha. Eu não vou dizer que eu faço compra no mercadinho dele, que fica na esquina da minha casa, mas eu só compro dele. Posso passar perto qualquer... Sargento Corrêa ganhou hoje. Eu vou ver já. Eu posso passar perto de qualquer outro comércio, mas eu vou, né, no meu parceiro. É isso. E eu não olho o preço. Eu chego lá, eu pego na prateleira, vou no caixa, porque o preço para mim não interessa, porque o cara é um grande parceirão e ele ajuda muito. É isso. Então, o Mercado LM, um abraço, Maurinho, Deus abençoe. Ele tem um açougue, a carne dele lá é de qualidade também. Bom, o Sargento Corrêa ganhou o lanche. Ei, Tereza, você quase ganhou, hein? E ela escreveu, já era. Mas a Tereza ganha tudo, rapaz. Sargento Corrêa, é ele que liga lá? No Turbal? Pode ser. Eu vou lá avisar lá. Tá. Sargento Corrêa, liga lá e já pede o seu lanche. Fala que você ganhou aqui no Evode a Mais. Que eles já estão por dentro lá. E Deus abençoe, Sargento Corrêa. E depois fala desse lanche. Se o lanche for bom, escreve aí, ó. O lanche é uma delícia. Ele vai estar vindo aqui também. Ele vai estar vindo aqui. O Sargento Corrêa vai estar vindo aqui. E se o senhor não gostar do lanche, não escreve nada, hein? Brincadeira, o lanche é bom mesmo. E falando de empresa, vocês sabem dizer, existe uma lei que obriga, que é uma obrigação dos empresários contratar pessoas que têm certas limitações, e pessoas especiais. E se existe, em Hortolândia é cumprido essa lei? Você consegue cumprir? Sim, a Hortolândia fiscaliza, né? Porque essa é uma lei federal, e aí o Estado e os municípios, eles regulamentam essas leis, mas com base nessa lei federal. Sim, as empresas aqui têm obrigatoriedade de contratar, e elas contratam, mas eu vou te passar uma informação que você vai ficar surpreso. Na maioria das vezes ela tem dificuldade de encontrar mão de obra de pessoa com deficiência. E aí a gente tem algumas teorias, né? Uma delas, por exemplo, é que a maioria das pessoas com deficiência recebe um benefício chamado BPC, né? Benefício de Progressão Continuada. Esse benefício, na maioria das vezes, quando a pessoa arruma um emprego, ela deixa de receber esse benefício enquanto ela está empregada. E as pessoas falam assim, não, se eu for trabalhar, eu vou perder o benefício. Então ela prefere, às vezes, ficar com o benefício do que ir trabalhar, né? Do que trabalhar registrado em carteira e tudo mais. Isso é um dos motivos. O outro motivo é a pessoa achar que ela não tem, ela não vai ser capaz de fazer, de atuar na empresa e tudo mais. Aí tem também a empresa que às vezes não está adaptada para receber a pessoa. Então, por exemplo, um cadeirante precisa ter uma mesa adequada à altura da sua cadeira, né? E na maioria das vezes as mesas são padrões, né? Se você vai entrar numa linha de produção, se você tem uma linha de produção, você, por exemplo, não pode, em determinados momentos, você tem uma esteira, você não consegue botar um cego, você não pode deixar uma pessoa em pé. Então você tem que criar estruturas para você conseguir fazer esse atendimento. E isso não tem acontecido a contento, digamos assim. Mas tem boas notícias também, né? Saiu um programa agora do governo do estado que chama Empregabilidade Inclusiva. Quem quiser pode entrar na internet e pesquisar empregabilidade inclusiva. E se quiser ter uma referência, entra lá no Guardinha de Campinas, que você vai conseguir encontrar esse programa do governo do estado. E esse é um programa para atender pessoas com deficiência dentro de uma metodologia que se chama emprego apoiado. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão poder se cadastrar lá na Guardinha, pode ser através do PAT, por exemplo, aqui de Hortolândia, ela vai poder fazer o cadastro dela, o PAT vai encaminhar não é o currículo, mas vai encaminhar o cadastro dessa pessoa lá para a Guardinha, e a Guardinha vai provavelmente, porque eu não sei qual é a limitação de vagas, mas ela vai poder atender essas pessoas dando qualificação e encaminhando ela para o mercado de trabalho. Então, ela qualifica e capta vagas para poder encaixar essas pessoas e tudo mais. Então, ela vai atender toda a região. Hortolândia é uma das cidades que está dentre as cidades que vão ser atendidas. Eu fui
faz um mês, mais ou menos, eu fui participar de uma capacitação exatamente para a gente entender como funciona esse projeto. Então, isso é uma boa notícia. Tem uma outra boa notícia, a Caixa Econômica Federal lançou hoje um edital que ela cria 1.000 vagas de concurso público para pessoa com deficiência. Olha que legal. 1.000 vagas. Abriu hoje o edital, então é só entrar lá no site da Caixa e procurar o edital, que você vai entender como é que faz para participar. Então, a cidade está atuando nessa linha de gerar emprego. O PAT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o governo, ele está atuando nessa linha. A Secretaria de Governo tem o Conselho da Pessoa com Deficiência no Direitos Humanos, Departamento de Direitos Humanos, que acompanha isso também de perto. A Secretaria de Inclusão também tem um trabalho forte via as políticas de assistência, nesse sentido de apoiar, de encaminhar as pessoas para o PAT para fazer essa inscrição. Então, o trabalho para a pessoa com deficiência, vaga tem muita vaga. Eu, inclusive, sou irmão de uma pessoa com deficiência e ele trabalha, e se ele perder o emprego hoje, ele consegue um outro rapidinho, porque tem vaga, as pessoas precisam de gente para trabalhar e agora tem essa possibilidade de se qualificar na Guardinha de Campinas por esse programa de empregabilidade inclusiva do governo do estado. Maravilha. Nosso tempo já foi praticamente, mas eu não posso deixar de fazer mais uma pergunta. No caso, a pessoa ela recebe um benefício, igual o senhor falou, ele arruma um emprego, o benefício nesse período é tirado porque ele está empregado recebendo um salário, e quando ele ficar desempregado, ele encontra alguma dificuldade para receber esse benefício outra vez ou não? Não encontra dificuldade nenhuma. Ele ficou desempregado, aí tem aquele período, se ele tiver seguro-desemprego, coisas do tipo, passou esse período, ele pode voltar a receber. Na verdade, ele não tem o benefício retirado, ele tem o benefício suspenso enquanto ele está empregado. E aí, quando ele está desempregado, ele pode voltar a acessar o benefício sem problema nenhum. Isso é um mito que foi criado e não existe. Né? Eu vou até divulgar mais isso. Eu tenho um primo que ele, por causa de deficiência que ele teve com 30 anos de idade, quando ele ouviu o nome "você está aposentado", ele chorou de tristeza. Porque ele queria trabalhar, ele entrou na guardinha, então ele chorou de tristeza, falou: não me conformo de eu estar aposentado. Então ele está parado até hoje. Então talvez a pessoa pense, tem medo de perder o benefício. Eu vou até divulgar mais essa fala do senhor para as pessoas, porque a pessoa tem vontade, quer trabalhar. Né? Só deixar claro que não é a aposentadoria. O benefício de progressão continuada, aquele de um salário mínimo, do LOAS, aquele é um benefício. E as pessoas às vezes recebem o benefício e dizem: eu estou aposentado. Né? Entendi. Então, não é uma aposentadoria, é um benefício. E esse benefício, se ela voltar a trabalhar, ele suspende e depois volta a receber. Quando é aposentadoria, já é outra situação. Né? Aposentadoria pelo INSS, aquela coisa de tempo de trabalho e tal, já é outra situação. Aposentadoria, pensões. Nós falta 5 minutos para terminar o programa. Desses 5, eu vou dar 3 minutos para o senhor fazer um resumo, encerrar a fala. E vai ficar 2 para eu terminar o programa. Tá bom. Eu agradeço muito pelo convite e tal. Agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha infância, que faz tempo que eu não reflito sobre isso, a gente fica tão tarefado com as coisas que a gente deixa de pensar um pouco na infância. Agradeço a oportunidade de falar da cidade, de falar das políticas públicas da cidade. Eu aqui, na verdade, eu vim falar da política pública pertinente à minha secretaria, mas foi muito legal você dar espaço para a gente falar também dos projetos das outras secretarias. Todas as secretarias compõem uma única prefeitura, então é legal a gente poder falar disso. Obrigado por me permitir falar do prefeito, né, do Ângelo Perugini, saudoso, e do Zezé, que está aí agora, que merece todo o apoio, é uma pessoa que está empenhada e que vai fazer muita coisa boa para essa cidade ainda. E agradeço a Deus por me dar saúde, força para estar aqui, né? Aproveitar, fazer igual no programa da Xuxa, né? Mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, né? Para minhas filhas, para as minhas filhas, porque eu tenho duas meninas que eu criei e tem uma que é minha filha de sangue, enfim, são 3 filhas lindas,
Mandar um abraço para todo mundo e para a minha equipe lá, para o pessoal que trabalha na Secretaria de Inclusão, que está sempre na correria agora com esse período de pandemia, ajudando as pessoas, atendendo as pessoas, os assistentes sociais lá na ponta, recebendo todo mundo nesse momento de sufoco, enfim, na linha de frente, como profissionais e essenciais e tudo mais. Então, agradeço de coração mesmo. E se tiver Maravilha. Estou aí. Maravilha. Na verdade, eu que agradeço a presença do Tino aqui. Eu confesso que foi um papo tão gostoso que às vezes eu fico com dó de quem perdeu um programa desse, porque foi muito bom. E eu ficaria aqui 3 horas conversando. Lembra que eu comentei que fiquei com medo de não ter assunto, né? Verdade. Mas eu ficaria aqui mais 3 horas falando sobre esse papo de teatro, de cultura, né, de turismo. Que bacana, um papo leve, muito gostoso. E eu só tenho a agradecer você por ter de imediato aceitado o convite. Estou terminando esse programa bastante feliz pela nossa conversa. E quero